Pronto, vamos lá. Fala, galerinha da plataforma do Professor Soares, sejam todos bem-vindos aí à nossa primeira videoconferência, videoaula, webinário aí para o concurso da Alep. Concurso incrível, viu? Antes de iniciar a aula, eu quero falar um pouquinho aí do concurso de vocês, só para dar uma motivada. Mas primeiro eu quero me apresentar, tá? Para quem não me conhece, o meu nome é Matheus Iata, tá aqui na tela de vocês, ó. Esse aqui é o meu Instagram, para depois, na hora da comemoração e do churrasco, eu quero ser convidado, viu? E a gente vai trabalhar aqui a nossa disciplina, que é a língua portuguesa, a gente vai trabalhar aqui em cima do nosso edital, cuja banca é a banca IDECAM, tá? Eu já quero aqui desmistificar para vocês que não é uma banca difícil. Eu já vi que tem um pessoal aí que apelidou essa banca de IDECAM. Não é uma banca difícil, é uma banca mediana. Quem quiser aí zerar as questões da banca, que é o recomendável, eu quero que vocês aí façam também questões da banca IBFC, do Instituto AOCP, que são bancas de nível mediano, com enunciados curtos, tá? Uma banca direta que gosta de cobrar gramática. Então é isso aí. Ao longo das nossas aulas, eu vou estar sempre acompanhando aqui o chat, tá? Então qualquer dúvida, é só vocês falarem aí que eu vou estar sanando a dúvida de vocês, tá? Então, iniciando aqui falando do nosso concurso, eu já me apresentei, não é? Então, vamos falar um pouquinho aí do nosso concurso. No slide, quando eu transformei para PDF, ficou nessa cor azul, mas no slide tava, em PowerPoint dava para ver melhor. Deixa eu ver se destacando dá um... A nossa primeira aula, a gente vai iniciar pela gramática, tá? Então, durante 8 encontros, a gente vai falar só de gramática, e nos 2 últimos encontros, a gente vai falar da parte de texto. Então, essa aula inicial aí, a gente vai tratar lá do comecinho da gramática, que é fonologia e acentuação gráfica, tá? E aqui de fundo, para motivar vocês, coloquei aí a imagem da Assembleia Legislativa do Piauí, que inclusive eu trabalho lá, eu sou consultor legislativo especial da área de redação de atas, e o que eu tenho para dizer para vocês é que é o melhor emprego do Piauí em relação à qualidade de trabalho. Pessoal, eu estou no céu. Se vocês passarem nesse concurso aí, vocês vão saber do que eu estou falando, tá? Então, assim, para vocês terem noção, se vocês ficarem ligados aí a um setor que trabalha diretamente com o plenário, que é onde os deputados ficam, deputado só trabalha terça, quarta e quinta. Vocês acreditam? Hoje é segunda, onde é que eu estou? Na minha cidade, em Picos. Vou trabalhar só amanhã. Então, olha só, eu chego lá às 9h30 da manhã, saio 12h30. Difícil, não é essa vida? Sexta-feira não trabalha, porque deputado trabalha demais, então é muito cansativo, né? Então, só terça, quarta e quinta aí, tá bom demais, tá? Aí você deve estar pensando, ah, professor, é um órgão que não trabalha? Não, trabalha, é porque eles centralizam as atividades do plenário nesses 3 dias, tá? O volume tá baixo, tá, pessoal? Deixa eu entrar bem aqui rapidinho na... Vou tentar falar mais alto, então, tá? Para ver se melhora. Pronto. Então, assim, é um concurso que tem a melhor qualidade de trabalho do Piauí. Então, dá para você ter outros empregos, tá? Dá para ter outros empregos tranquilamente. E, assim, lá no edital, eu vi que, infelizmente, não tem mais o meu cargo, que é consultor legislativo. Mas criaram o cargo de analista, né? No edital, se eu não me engano, o salário está 4.068 e também tem para o cargo de nível médio, que é técnico, que se eu não me engano está 2.600 e alguma coisa, não é? Então vamos lá. De início você deve pensar, ah, professor, mas 4.000, 2.600 não é um valor alto, mas vamos lá. A gente tem auxílio alimentação. Quanto é o auxílio alimentação? R$ 1.700 para nível superior. Informação aqui que ninguém divulgou ainda, tá? Tô falando aí para vocês. R$ 1.700 de nível superior e R$ 1.100 para nível médio. A gente tem também outras coisas que vocês podem conseguir por fora. Por exemplo, a titulação. Quando eu entrei, eu só tinha nível superior. Então, eu fiz uma pós-graduação. Quando vocês forem aprovados aí, vocês me mandem mensagem. Fiz uma pós-graduação lá em Minas Gerais, online, e 3 meses, meu salário aumentou mais de R$ 1.000, tá? Mais de R$ 1.000 só por ter uma pós. Então, se você tem mestrado, doutorado, já aumenta. Então, tem também serviço extraordinário, que você pode solicitar. Tem também chefia, que você pode pegar, cargo em comissão. Então, assim, é um salário que você pode já entrar lá e conseguir aí uns R$ 8.000, tá? Se você souber aí as maracutaias que eu posso depois falar para vocês.
Então é isso, resumindo, é um concurso excelente, foquem, a prova já é dia 14, tá? Quais as outras bancas que podemos fazer questões? Depois que vocês zerarem as questões aí da banca IDECAM, vocês podem fazer questões do Instituto AOCP e também da banca IBFC, tá? Que são bancas de enunciado curto e diretas em relação à gramática, que é o estilo aí da banca de vocês, que é a banca IDECAM, beleza? Pronto, a gente já fez aqui uma apresentação, tá? A gente já falou do nosso concurso, já deu aquela velha motivada. Deixa eu olhar aqui os comentários. Boa noite, professor. Eu estava dando uma olhada na prova anterior da LEP, que a banca foi a Copese, e achei várias questões de conhecimento específico, redação de atas, bem confusas, algumas até foram anuladas. Você acha que o nível da IDECAM é mais alto que o da Copese ou o mesmo estilo? Assim, a banca Copesa é uma banca que cobra mais texto, né? Do que ela divide muito texto e gramática. Já a banca IDECA não, é uma banca que é mais focada em gramática, é uma banca mais limpa em relação à Copesa, ela é bem direta, é gramática pura, assim. Então, não tem o mesmo estilo, tá? São estilos diferentes. Então, não vamos nos basear por provas antigas, porque aí é a banca Copese, tá? A gente vai focar na banca IDECAM. Beleza, então, como eu falei para vocês, indo agora, sem mais delongas, depois dessa apresentação, o que que a gente vai fazer aqui? Texto enorme da IDECAM. Ela cobra o texto, né? Mas questão de interpretação de texto, de 10 questões a gente vai achar no máximo 2, tá? O resto é gramática. Então, por isso que eu falei, já se fosse a banca Copesa, a gente ia ter umas 4, 5, ia ser quase metade, metade, texto e gramática. A IDECAM, ela prioriza mais a gramática, apesar de ter textos grandes nas questões de interpretação. Mas, bora lá. Então, a nossa metodologia, a gente vai abordar aqui nos oito primeiros encontros, a gente vai falar aí de gramática, e nos 2 últimos, a gente vai falar de texto, que é a prioridade da banca, gramática. Então, bora lá. A metodologia que a gente vai usar aqui, ó, a gente vai responder questões, mas antes das questões, a gente vai tratar um pouquinho da teoria. Então, como é que eu faço? Eu coloco aqui numa página em branco. Eu sou contra aquelas aulas chatas lá que o professor já vem com o slide pronto. Não, a gente constrói aqui no momento da aula. Então, vocês vão ver que essa é uma forma melhor de aprender. Então, bora lá. Pessoal, se tiver algum probleminha aí com o áudio, vocês me avisem, tá? Eu acho que aqui está tudo ok. Então, bora lá. A gente vai tratar aí primeiro de fonologia. Então, deixa eu colocar aqui. Primeiro tópico da nossa aula vai ser fonologia. Fonologia, apesar de ser um conteúdo que é básico da gramática, como o pessoal não tem costume de estudar fonologia, às vezes acaba caindo no esquecimento. Então, vamos colocar aqui. Fonologia. Primeiro, professor, o que que a fonologia estuda? A fonologia vai estudar aí os sons. Então, vamos colocar aqui. A fonologia nada mais é do que logia quer dizer estudo. Então, a gente vai tratar aí do estudo dos sons. Que para o nosso conteúdo aqui, a gente vai chamar som de fonema. Então, deixa eu colocar aqui. A gente vai chamar aí o som de fonema. Tá, então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que saber aqui a respeito da fonologia é uma curiosidade que a banca ela pode trazer. A gente vai estudar aí os sons, né? A gente vai estudar os fonemas. Então, nessa introdução, o que é que a gente tem que saber aqui? A gente tem que saber aqui uma curiosidade. Então, eu vou colocar aqui como curiosidade. Primeira coisa é diferenciar aqui, ó. A gente vai diferenciar fonema de letra. Se a letra tiver aí pequena para vocês, vocês me avisem, tá? A gente vai diferenciar fonema de letra. O fonema nada mais é do que o som, como eu já coloquei para vocês. Fonema é o som, enquanto que a letra é a representação gráfica. Professor, é tão simples, não é? Esse assunto é tão bonzinho. Para a gente iniciar, ele é ótimo. Representação gráfica. É a representação gráfica do som. Beleza, então a gente já estudou aí a diferença de fonema e letra. Uma das questões prováveis de sua prova é um tipo de questão que a banca pergunta quantos fonemas tem e quantas letras tem. Tem, desculpa. Ou então se é o mesmo som, o mesmo tipo de som. É o que eu vou mostrar aqui para vocês no exemplo. Quando eu digo assim, ó, vamos aqui para uma observação. Vamos colocar exemplos possíveis aí de cair em nossa prova. Primeira observação, eu vou colocar aqui
um exemplo de som de letra G, tá? Então, galo aí tem a letra G, e eu tenho aqui gela. Vocês observaram que, apesar de serem as mesmas letras, né? Eu tenho aí a letra G, apesar de serem a mesma letra, o som de galo é diferente de o som de gela, não é não? Vocês concordam? O som de galo é diferente de gela. Então, a nossa primeira curiosidade aí, ó, aqui tem som de galo, né? Gela já é diferente, é som de J, não é não? Então, aqui a primeira curiosidade é, apesar de serem letras iguais, então vamos colocar aqui, ó, colocar de vermelho. Primeira curiosidade, letras iguais podem ter sons diferentes. Aqui eu estou colocando sons, mas lá na hora da prova pode cair como fonemas, beleza? Vamos lá para o item de número 2. A próxima curiosidade é o contrário aqui. Eu posso ter também letras diferentes, mas com o mesmo som. Quando eu digo assim, ó, girafa e janela. E mais uma vez, a gente vai responder questão da banca IDECAN e tudo que a gente comentar aqui vai ser importante para a resolução, inclusive essa teoria inicial, que é bem simples, né? Aqui, apesar da gente ter letras diferentes, agora é o contrário do que está lá em cima. Apesar de a gente ter aqui letras diferentes, a gente vai ter sons iguais. Não é o som de girafa, janela. E para finalizar a nossa última curiosidade a respeito dos sons das palavras, a gente vai combinar aqui que sempre que a gente tiver aí um H iniciando uma frase ou iniciando uma palavra, por exemplo, a palavrinha hora, a gente vai dizer que o H inicial, ele não representa fonema. Opa! A gente vai dizer que o H inicial não representa fonema. Então, H inicial não representa fonema. Então, se aqui fosse uma questão da banca, a gente diria o quê? Que, ora, apesar de ter 4 letras, tem apenas 3 sons, porque a gente não escuta o som do H. Agora, a gente vai combinar o seguinte, qual é o bizu geral aí para esse conteúdo? O bizu geral vai ser o seguinte, sempre que a gente tiver uma questão de fonologia, a gente vai combinar que a gente vai sempre escrever do jeito que a gente lê. Então, vou colocar aqui, ó, qual é o bizu geral? Qual é o bizu geral? Escreva, vou até colocar grande aqui, ó. Escreva como você lê. Escreva como se lê. Isso daqui a gente só vai entender mais tarde, na hora da resolução das questões. E agora, passada aí essa teoria, o que a gente estuda aí de verdade dentro de fonologia? A gente só estuda 4 itens e aí acabou o assunto. Então, agora a gente só vai ver o conceito de 4 coisas. A gente vai ver o que é dígrafo, a gente vai ver o que é dífono, a gente vai ver o que é encontro consonantal e o que é encontro vocálico. E aí pronto, acaba aí o conteúdo de fonologia. É um conteúdo bem rápido. Na prova do TJ, que foi a última prova aqui no Piauí, da banca IDECAN, se eu não me engano, caiu uma questão de fonologia. Então, a gente vai tratar aí de todos os tópicos da gramática. Vamos lá, começando aí por dígrafo. O que seria um dígrafo? Quem lembra o que é dígrafo? Deixa eu colocar aqui, dígrafo. A gente vai ter dígrafo na seguinte situação. Sempre que a gente tiver duas letras e essas duas letras representarem apenas um som, então vamos colocar aqui, ó, duas letras, e essas duas letras representarem um único som. A gente vai ter aí dígrafo. E a gente tem dois tipos exatamente, um som único, né? Duas letras com um único som. Então, vamos ver aqui um exemplo.
Antes de ir para os exemplos, a gente sabe que há dois tipos de dígrafo. A gente tem duas letras aí formadas com som, ou melhor, duas letras com som de consoante. Então, a gente tem encontro, ou melhor, dígrafo consonantal. E a gente tem também duas letras com som de vogal. Então, a gente vai ter também dígrafo vocálico. Vamos lá. O dígrafo consonantal é aquele que todo mundo já aprendeu lá na escola. Professor, o que é dígrafo consonantal? É aquele que a gente aprende, ó. Sempre que aparecer CH, só tem um som, né? Som de X. Sempre que aparecer CH, NH, LH, GU, QU. Isso daqui a gente aprende que é dígrafo. Deixa eu puxar isso aqui um pouquinho mais para baixo. Pronto. Então, dígrafo consonantal é isso, quando a gente tem duas letras com som de consoante. A gente tem outros também. Vamos colocar aqui. Sempre que aparecer lá SS, RR, SC, XC e XS. Uma curiosidade aqui na hora da separação de sílaba é que esses aqui, deixa eu colocar de vermelho, esses aqui eles não se separam. Esses aqui são inseparáveis. Curiosidade só. Na hora que você estiver fazendo a redação, colocar aí a palavra palhaço, você não pode colocar final da linha e aí colocar assim, não, isso aqui não se separa, viu? Por isso que eu coloquei lá em cima. São inseparáveis. Já esses aqui de baixo, eles são o quê? Separáveis. Então, você separa lá na hora da translineação, na hora da separação silábica, tá? Beleza. O dígrafo consonantal não tem muita dificuldade, porque é aquele que a gente aprendeu já, né? O que apresenta um pouquinho de dificuldade, assim, que é um pouco novidade, que a gente não é acostumado a estudar lá no ensino fundamental, ensino médio, porque não é assunto assim, né? É o dígrafo vocálico. O dígrafo vocálico, na gramática, tem a seguinte regra. Sempre que a gente tiver aí vogal, seguida de M ou N dentro de sílaba interna, a gente vai ter um dígrafo vocálico. Não vou colocar esse bizu aí, não. A gente vai ver isso aqui na prática, tá? Já já eu coloco o que está na gramática, mas a gente vai ver isso aqui na prática. Exemplo na prática de como é que funciona. Lembra que o bizu geral foi esse aqui, ó? Escreva como se lê. Então, é isso que a gente vai usar. Então, olha só. Na palavra aqui, chuva, eu tenho aqui CH, não tenho? Só que na hora de escrever, do jeito que eu leio, uma curiosidade, a gente usa essas barrinhas aqui para indicar o som. Como é que a gente lê? A gente não lê assim, chuva? Então, percebam que aqui eu tenho duas letras, que é o CH, só que essas duas letras acabam tendo o som de uma só, que é som de X, é som de consoante, não é? Então, se é som de consoante, a gente vai dizer que esse CH é o quê? Deixa eu colocar aqui uma. Esse CH vai ser dígrafo consonantal. Agora, observem o seguinte exemplo. Quando eu coloco assim, ó, campo, a palavra campo. Outro exemplo, a palavra lembro. O que que acontece? Na hora de escrever, do jeito que eu leio, eu escrevo assim, eu falo assim, né? Cam. Ó, esse AM não tem som de an. Campo, como é que eu leio? Campo. Lembro, como é que fica? Ó, esse AM tem som de lembro, não é assim? Então, sempre que a gente tiver, deixa eu colocar aqui mais próximo, sempre que a gente tiver aí duas letras, e essas duas letras representarem apenas um som, a gente vai dizer que a gente tem dígrafo. Então, aqui a gente tem dígrafo, e aqui a gente tem dígrafo. Só que percebam que nesses dois últimos exemplos aqui, essas duas letras representam som de vogal, não é não? Ó, AM, né? An. AM, não é en. Então, ó, a gente vai dizer que como tem som de vogal, isso daí é o quê? Dígrafo vocálico. Vou colocar aqui como é que está na gramática agora, mas a gente vai aprender por o bizu. Qual é o bizu? Escrever como a gente lê, que a gente acaba descobrindo.
Mas bora colocar aqui, ó. Sempre que a gente tiver aí, então, uma vogal seguida da letra M, ou então da letra N, dentro de uma sílaba interna, a gente vai ter aí um dígrafo vocálico, foi o que aconteceu aqui, ó. A gente tem vogal, a gente tem aqui vogal, seguida de M, poderia ser a letra N também, dentro de uma sílaba interna. O que é uma sílaba interna? É uma sílaba que está dentro da palavra, ou seja, ela não está no final. Isso é sílaba interna. Ela não está no final, beleza? E o que que aconteceria se estivesse aí no final da palavra? Não seria dígrafo. Vamos colocar aqui uma observação dessa exceção. Observação, no final não é dígrafo. Então vamos ver aqui um exemplo. Quando eu digo assim, eles amam, eles amam. Quando eu coloco aqui a palavra também. Quando aqui eu tenho a palavra amam, como é que eu escrevo do jeito que eu leio? Amam. Esse AM não tem som de A, ó, tio? Então, vou colocar aí. Olha, percebam que aqui eu tenho A seguido de M, só que como está no final, não é dígrafo, porque eu continuo tendo som de duas letras. A M tem som de A, ó, tio, então não é dígrafo vocálico, não tem apenas um som, tá? Então, aí é outra coisa que a gente vai ver mais à frente. É um ditongo, né? Encontro de vogal e semivogal. Agora aqui, ó, em também. Aqui eu tenho dígrafo no meio, ó, porque esse AM tem som de an, não é não, ó? Tan tem som de an, porque está dentro da palavra. Tan. Agora, quando eu digo bem aqui no final, ó, também, não tem som de EI, também, né? Então, aqui não é. No finalzinho não é. Então, o único dígrafo que eu vou ter aí é esse AM que está dentro, dígrafo vocálico, tá? Então, mais uma vez, quando é que a gente tem dígrafo vocálico? Quando a gente tem vogal seguida de M ou N. Quando a gente tem AM, EM, IM, então a gente vai ter esses sons, ó, é, né? Então, isso que é dígrafo vocálico. Pronto, vou voltar aqui para a gente colocar aqui que a gente já viu esse aqui, ó. Pronto, o dígrafo já foi. Quero saber de vocês, a gente já viu, então, 25% do conteúdo já, dígrafo. Podemos ir, então, para dífono? Dígrafo, a gente viu que é quando a gente tem duas letras com um som. A gente pode ter som de consoante ou som de vogal. Uma curiosidade, tá, pessoal, aqui, eu coloquei GU e QU, mas lembra, esse U ele não é pronunciado. Esse U ele não é pronunciado. A gente não vê o som de U. Por exemplo, na palavra guerra, né? Na palavra guerra, a gente não escuta o som do U. Então, deixa eu colocar aqui, ó, ele não é pronunciado. Sem pronúncia, para ser dígrafo, né? Beleza. Agora, a gente vai para o dífono. Vamos colocar aqui, ó, dífono. Quando é que a gente tem dífono? O dífono é o mais fácil. O dífono é o mais fácil. Quando é que a gente tem dífono? O dífono é o contrário do dígrafo. Deixa eu colocar um pouquinho mais para... Tá certo. O dífono vai ser o contrário do dígrafo. É quando a gente tem aí uma letra que tem dois sons. A gente tem aqui uma letra e essa uma letra vai ter dois sons. É o contrário. Dígrafo não é duas letras com um som. Então, aqui a gente vai dizer que é uma letra tem dois sons. Deixa eu colocar aqui de azul, para combinar aí com o outro. Pronto, dígrafo, duas letras tem um som, aqui uma letra tem dois sons. Uma curiosidade é que isso aqui só acontece na língua portuguesa com uma única letra. É com a letra X quando tem som de KS. A letra X quando tem som de KS. A gente vai ver aqui alguns exemplos. Quando eu digo assim, ó, tóxico, vamos colocar o mais famoso primeiro. Táxi, tóxico, anexo. Então, aqui a gente tem a letra X, ó, táxi, tóxico, anexo. Só que na hora da gente colocar aqui esse X tem som de KS. Táxi, tóxico, anexo.
Então, o que que é importante a gente saber aí na hora da resolução de questões? Sempre que a gente tiver um dífono, a gente vai ter que contar um fonema a mais. E sempre que a gente tiver um dígrafo, a gente vai ter que contar um fonema a menos. Como assim, professor? Ó, aqui não tem 4 letras? 4 letras, não é? Então, eu vou colocar aqui, ó, táxi tem 4 letras. Só que qual é a quantidade de sons? 5. Tem um som a mais, 5 fonemas. Por quê? Porque aqui, ó, som de KS é um som a mais. Tóxico, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? 6 letras e 7 sons. Anexo, 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou ter aí 5 letras e 6 sons, 6 fonemas. Então, na hora de contar, a gente conta um a mais. Beleza. Isso daí é dífono. De dífono, alguma dúvida? Deixa eu colocar aqui. Dífono, então, a gente já viu. É quando a gente tem uma letra que tem 2 sons. Agora, a gente vai para o encontro consonantal. O encontro consonantal também é bem simples. Quando é que a gente tem um encontro consonantal? Eu vou colocar todo. Encontro consonantal. Esse aqui a gente tem que tomar apenas um cuidado prévio, viu? Qual é a regra geral? A regra geral é escrever como a gente lê, não é? Então a gente tem que só tomar cuidado com essa regra aí que eu falei para vocês do bizuzinho. Sempre a gente vai buscar primeiro escrever como se lê. Então vamos ver aqui um exemplo. Encontro de consoante é o que o próprio nome já diz. É encontro de 2 consoantes. Então eu vou começar aqui com um cuidado, viu? Cuidado. Se eu perguntasse assim, ó, a palavra enquanto, a palavra enquanto tem quantos encontros de consoante? Na palavra enquanto, tem quantos encontros de consoante? A maioria respondeu uma vez, isso aqui já foi questão de concurso. A maioria respondeu que aqui a gente tem 2 encontros de consoante, né? Só que a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Não é literalmente como está escrito. A gente tem que sempre fazer a transcrição fonética, escrever do jeito que a gente lê. Quando a gente escreve do jeito que a gente lê, a gente vê que fica assim, ó. Né? Enquanto. Não é assim que a gente lê enquanto? Então, aqui a gente tem EN, que tem som de EN. E aqui a gente tem AN, que tem som de AN. Então, na verdade, a gente tem 2 dígrafos aí. 2 dígrafos com som de vogal, 2 dígrafos vocálicos. Quando a gente analisa aqui, ó, a gente não tem nenhum encontro de consoante, ó. Porque aqui é vogal, aqui consoante. Vogal, vogal, consoante, vogal. Não tem encontro de consoante. Então, cuidado, isso aqui é pegadinha. Na verdade, o que temos aqui, ó, o E é dígrafo, esse E e esse AN, a gente tem o quê? Dígrafo vocálico, que a gente já estudou, né? Deixa eu colocar aqui o cuidado aqui do lado, que agora a gente vai dar exemplo de verdade de encontro de consoante. Exemplos agora. Quando eu coloco assim, ó, exemplo, a palavra blusa, a palavra prato, 4 exemplos. Afta, e aí a gente vai para encontro vocálico. Absoluto. Olha, aqui a gente tem BL. Quando a gente escreve blusa, do jeito que a gente lê, fica blusa mesmo, né? Prato, fica prato, só que o finalzinho com som de U, né? Finalzinho com som de U. Afta, fica afta do mesmo jeito quando a gente escreve do jeito que a gente lê. E absoluto fica do mesmo jeito, só muda o finalzinho, que o O tem som de U, né? Então, já deu para a gente pegar. Então, a gente vê aí que tem, ó, consoante B com L, consoante P com R, consoante F com T e consoante B com S. A gente só tem uma curiosidade aqui. Na hora de separar a sílaba, como é que fica? Blue, za, né? Na hora de separar a sílaba, como é que fica? Prato. Na hora de separar a sílaba, afta.
E aqui, absoluto. A gente vai ter aqui uma curiosidade. Na hora de separar a sílaba, a gente viu que nesses dois aqui, o encontro consonantal não se separou. Opa, ficou torto aqui. O encontro consonantal não se separou, não foi? Ficaram na mesma sílaba. Isso é o que a gente chama de encontro de consoante próprio ou então encontro de consoante perfeito. Porque eles ficam na mesma sílaba na hora da separação silábica. Já aqui, ó, a gente tem em sílabas diferentes. O F fica longe do T e o S fica longe do B. Então, aqui a gente vai dizer que é encontro de consoante impróprio, encontro de consoante impróprio, ou então encontro de consoante imperfeito. Como a banca de vocês é uma banca assim de gramática mesmo, seca, é bom a gente saber essas curiosidades, tá? Então, beleza, aqui a gente tem sílabas diferentes, né? Pronto, então a gente já viu o encontro de consoantes. Só falta agora a gente ver o encontro vocálico. Então, vamos colocar aqui numa página em branco para a gente tratar aí do encontro vocálico. A gente finaliza, então, fonologia com 40 minutos de aula e a gente já vai para o próximo tópico, que a gente não pode... Ah, voltar um pouquinho, né? Se vocês quiserem, eu mando essas anotações em PDF, viu? Vou colocar aqui, ó. Só falta a gente falar aí do encontro vocálico. E aqui, pessoal, olha, na minha vida eu já vi tanta gente com dúvida de quando é que tem. Deixa eu só colocar um pouquinho a tela para o lado. Não, não ficou nada na frente, né? Pronto. Ó, eu já vi tanta gente com dúvida. Professor, eu tenho dificuldade quando é que é vogal, quando é que é semivogal. Então, vamos colocar aqui, encontro vocálico. Eu preparei um bisuzinho aqui que dá certo sempre, tá? Esse bisu aqui é meu, você não vai achar em lugar nenhum. Então, isso aqui é show de bola, dá certo sempre. Qual é o bisu? A gente, antes de ir para encontro vocálico, porque dentro de encontro vocálico, a gente vai estudar aqui o que é um ditongo, então deixa eu anotar aí. A gente vai estudar o que é um ditongo, a gente vai estudar o que é um hiato, e a gente vai estudar o que é um tritongo. Isso é o que faz parte do encontro vocálico, ditongo, tritongo e hiato. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar um bizu e depois do bizu eu vou falar para vocês o que é ditongo, o que é tritongo e o que é hiato. Então, vamos lá para o bizu. Eita, pessoal, só um minutinho. Pronto, a página tinha saído aqui. Copiei e colei aqui para eu colocar assim, ó, bizu. Qual vai ser o bizu? A gente vai separar aqui o A, E, I, O, U. Vamos colocar aí, ó. Vamos separar o A, E, I, O, U. A gente vai ter aqui o A. A gente vai combinar que o A... Deixa eu ver se eu coloco aqui maior. A, E, I, O, U. Pronto. Deixa eu mover um pouquinho mais para cima. A gente vai combinar o seguinte. A gente vai combinar que o A sempre, sempre, sempre vai ser vogal. Agora deixa eu voltar o tamanho da letra de antes. A gente vai combinar que o A sempre, sempre, sempre vai ser vogal. Então, sempre que a gente tiver aí um encontro vocálico, que a gente observar o A a gente vai dizer que é vogal. O E, deixa eu colocar assim, sempre vogal. A gente tem a letra O e a letra E, que eles nasceram para ser vogais. Então, vamos colocar aqui, vogais. E a letra I e a letra U, eles nasceram para ser semivogais.
Isso quer dizer o quê? Uma semivogal é aquela que tem o som fraco e a vogal é aquela que tem som forte. Só que o que que pode acontecer? A gente vai falar o seguinte, a gente vai combinar que às vezes o E tem som de I. E às vezes, deixa eu colocar o pingo desse I. E às vezes o O tem som de U. Então, sempre que acontecer de o E ter som de I ou de o O ter som de U, a gente vai dizer que eles viram semivogais. É por isso que eu não coloquei o sempre aí no E e no O. O A sempre é vogal, mas pode acontecer de o E ter som de I ou de o O ter som de U. Outra coisa é que esse bizu aqui a gente só usa dentro do encontro, tá? Dentro do encontro vocálico. Como assim, professor? Vou colocar vários exemplos aqui, tá? Vou colocar vários exemplos. Deixa eu colocar exemplo aqui desse lado. Deixa eu dividir aqui a tela ao meio. Vou dividir aqui a tela ao meio. E a gente vai colocar vários exemplos aqui do lado para a gente falar se é ditongo, se é hiato. Então, vamos colocar aqui exemplo. Colocar aqui vários encontros. Ó, a palavra dia, a palavra lua, a palavra Maria, a palavra saúde, a palavra Paraíba, a palavra peixe, a palavra coisa, tá bom, né? A palavra herói. Quando eu digo que o bizu ele só serve para dentro do encontro, o que é que eu estou querendo dizer? Qual é o encontro da palavra Paraíba? O encontro é esse aqui, não é? Então, o bizu é só para o encontro. Tudo que tiver fora do encontro é sempre vogal. Tudo que tiver fora do encontro é sempre vogal. Então, aqui é vogal, tá? Deixa eu ver outro exemplo. Na palavra herói, qual é o encontro? Qual é o encontro? É o finalzinho aqui, né? O encontro. Então, o que está fora sempre é o quê? Sempre é vogal. É, independente se é A, E, I ou U, tá? O bizu é para a gente analisar apenas o encontro. Então, bora lá. O que que a gente vai combinar aqui? A gente vai combinar que o hiato é quando a gente tem a junção de vogal mais vogal. Hiato é vogal mais vogal. Se a gente tiver vogal mais vogal, eles vão fazer o quê? Vão se separar. Então, separam-se, ficam em sílabas diferentes e formam um hiato. Quando é que a gente tem um ditongo? Quando a gente tem vogal mais semivogal. Ou o contrário, semivogal mais vogal. Quando são diferentes, tá? Uma vogal e uma semivogal. E aqui eles ficam na mesma sílaba. Deixa eu colocar aqui, ó. Ficam na mesma sílaba. Então, o que que é ditongo? Quando a gente tem diferentes, vogal com semivogal. Quando é que a gente tem hiato? Quando a gente tem vogal mais vogal. E qual é a dica? É seguir aqui essa lógica. O A sempre é vogal, o E e o O são vogais também. Mas quando tem som de I e de U, viram semivogais. Por quê? Porque o I e o U são semivogais. O mais importante aqui do bizu é a gente saber quando é que o I e o U eles viram vogais. Então, vamos anotar isso aí agora. Quando é que o I e o U eles vão virar vogais? Então, vou marcar aqui. Ó. A gente vai dizer que a letra I e a letra U, eles podem ser vogais. Quando é que eles vão ser vogais? Vamos anotar aí, ó. Quando é que eles vão virar vogais? Quando eles forem fortes. E quando é que eles são fortes? Quando eles são acentuados, ou quando eles iniciam o encontro. Iniciam o encontro vocálico. Deixa eu colocar assim, ó. Iniciam o encontro vocálico. Pronto, é só isso, pessoal. O bizu é só isso. Só isso aí que precisa saber. Vamos ver na prática aqui como é que funciona. Ó. Eu tenho aqui a palavrinha dia, não é? Tenho aqui um encontro vocálico, dia. Eu vou marcar logo o encontro vocálico de todos. Ó, o A eu já vou colocar de cara que é vogal. Por quê? Porque o A sempre é vogal, né? No nosso esquemazinho aqui, ó, o A sempre é vogal. Agora, o I. O I eu teria que colocar que é semivogal, né? Aí eu vou ver aqui a exceção. Qual é a exceção? Vamos anotar aqui, ó.
Quando é que o I ele vira vogal, o I e o, quando ele vira forte. Ou seja, quando ele é acentuado ou ele inicia o encontro vocálico. Quem foi que iniciou o encontro vocálico aqui? Quem foi que iniciou o encontro vocálico? Não foi o I? Ele veio no início, ó, início do encontro vocálico. Então, na verdade, ele é o quê? Uma vogal. Então, vamos colocar aqui, ó, que vai ser vogal. Então, aqui, vogal com vogal. Se eu tenho vogal com vogal, então eu vou ter o quê? Um hiato. Eu vou separar isso aqui, né, não? Vogal com vogal separa. Na hora de separar a sílaba, eu tenho dia. Dia tem 2 sílabas, viu? Lua tem quantas sílabas? Ó, o A sempre é vogal, mas o U, apesar de ser semivogal, ó, ele iniciou o encontro vocálico, então ele vira forte. Então aqui, ó, o U é vogal. É só isso. Maria, o A sempre é vogal. O A sempre é vogal. Mas o I, quando é que o I vira vogal? Quando ele inicia a sílaba ou quando ele é acentuado. Ele não iniciou aqui um encontro vocálico? Iniciou o encontro vocálico. Pessoal, tá sem som, tá? Tá tudo ok? Vocês querem que eu troque de microfone? Talvez, deixa eu ver aqui. Aqui está selecionado um microfone externo. Tá ok? Pronto, então bora lá. Eu observei que o microfone está certinho. Talvez seja oscilação de internet. Bora lá. Maria, ó, a gente separa, né? Vogal mais vogal. Ó, o A sempre é vogal. Aí a gente tem o U. O U não iniciou. Quem iniciou foi o A. Porém, ele veio o quê? Acentuado. Se veio acentuado, ele fica forte. Então, ele vira vogal. Ó. Então, aqui do mesmo jeito. Paraíba, o A sempre é vogal. Só que o I veio acentuado. Então, ele fica forte. Ó, ele fica forte. Então, Paraíba aqui a gente tem também hiato. Então, o que é que eu vou fazer? Para não sair anotando hiato, 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 eu vou fazer o seguinte, ó. Hiato. Por que que é hiato? Porque vogal mais vogal. Agora, presta atenção, ó. Peixe, o E não é vogal? O E é vogal. Agora, o I é semivogal. Quando é que o I vira vogal? Quando ele inicia a sílaba. Ele iniciou a sílaba aqui? Não iniciou. Ele veio acentuado? Não veio acentuado. Então, se ele não iniciou a sílaba e ele não veio acentuado, ele vai ser o quê? Semivogal. Aqui, ó, o O é vogal, o I do mesmo jeito, não iniciou o encontro e também não veio acentuado, então ele é semivogal. Aqui do mesmo jeito, o O é vogal, o I semivogal, porque não veio acentuado e não iniciou o encontro, não é? Vamos colocar mais exemplos aí para vocês, porque só tem 3 de ditongo, né? Quando eu coloco assim, lousa, quando eu coloco levou, vou colocar caixa, outra palavrinha diferente. Então, olha só, mais uma vez, ó, 2 encontros. Aqui a gente tem o O é vogal, o U semivogal, porque nem iniciou o encontro e nem veio acentuado. Aqui, vogal, semivogal, não é? Porque o I não iniciou o encontro e não veio acentuado. Então, em todos esses casos aqui, a gente vai ter o quê? Ditongo. Agora vamos para uma curiosidade aqui, a respeito do ditongo. Quando a gente tem ditongo, a gente pode ter primeiro uma vogal e depois uma semivogal, nessa ordem. Ó, então a gente vai combinar o seguinte, vogal, se a gente colocasse aqui numa pirâmide, vogal não é mais forte? Vogal é mais forte. E semivogal é mais fraco, né? Então vamos colocar assim, ó, vogal é maior e semivogal é menor. Se eu vou do maior para o menor, essa ordem aí é uma ordem crescente ou decrescente? Se eu vou do maior para o menor, é o quê? Decrescente. Se eu vou do maior para o menor, é decrescente, né, não? Agora, se eu vou do menor para o maior, aí vai ser o quê? Aí vai ser crescente. Então, analisando aqui, ó, em todos esses exemplos, coincidiu de ser o quê? Da vogal para semivogal, da vogal para semivogal. Vocês estão observando aí? Vogal para semivogal. Então, a gente tem todos esses exemplos, por coincidência, o ditongo crescente, ou, desculpa, decrescente.
Por que que é decrescente? Porque foi da vogal para a semivogal. Foi do maior para o menor, tá? Pronto. Para a gente finalizar, eu vou falar aqui do tritongo. Quando é que a gente tem tritongo? A gente tem tritongo quando a gente tem o seguinte: tritongo vem de 3, né? Para a gente ter 3, aqui ó, 3 que eu digo é essa quantidade. 2, 2, 2, um encontro formado aí por 2. Quando o encontro é formado por 3, a gente chama de tritongo. Isso só é possível quando a gente coloca o grupo GU e o grupo QU. Só é possível ter tritongo, ter 3, quando a gente engata com o grupo GU e o grupo QU. Mas cuidado, porque a gente viu lá em dígrafo que GU e QU é o que? Dígrafo. Mas GU e QU é dígrafo quando eles não têm pronúncia. Exemplo, na palavra guerra, ó. Na palavra guerra, eu tenho aqui 2 dígrafos, porque GU eu não escuto o som do U. Eu não escuto o som do U. Tá? Então, aqui ele seria dígrafo. E ainda tem o RR, né? Que também é dígrafo. Dígrafo consonantal. Mas a gente está falando aqui do GU, ó. Não tem som de U, não tem som, é sem pronúncia. Guerra. Mas quando eu coloco a palavra quarto, aí eu já escuto o som do U, quarto, né? Então, quando é que a gente vai ter 3? Com GU e QU, lembrando, esse U ele tem que ser pronunciado, tá? Então, tem que ter pronúncia. O pronunciado. Tem que ser pronunciado. Então, vamos ver exemplos aqui, ó. Quando eu coloco assim, o exemplo que todo professor dá, Paraguai. Um exemplo mais diferente, saguão. Então, olha só, primeira pergunta. Coloquei o grupo GU ou QU aí. Eu estou escutando o som do U? Estou. O U tem som, né? Paraguai, saguão. Escutei o som do U? Escutei. Tem 3? Tem. Tritongo. Pronto, só isso. Curiosidade, a gente tem aqui apenas uma vogal por sílaba. Toda sílaba ela é composta apenas por uma vogal. É por isso que a gente separa aqui, porque só pode ter uma vogal por sílaba. Então, no tritongo, se perguntar essa prova, só tem uma vogal. O resto é o quê? Semivogal, tá? Então, é formado aí por essa estrutura. Vogal no meio e semivogal nas extremidades. Pronto. Agora, para finalizar, para a gente ir para as questões, finalizar aí a parte de fonologia, a gente vai ver o seguinte. Vou colocar aqui como observação. Como observação. Observação. Existe outro bizu aqui. Deixa eu colocar. Existe outro bizu que vai engatar aí para o assunto de acentuação gráfica, que é o próximo tópico, mas eu já vou adiantar. Qual é esse bizu? A gente vai ser obrigado a memorizar isso aqui, viu? Se tiver acento no vizinho, vamos colocar aí, ó. Acento no vizinho, vocês vão já entender. Acento no vizinho, vírgula, o final fica juntinho. É com esse besterol aí, mas tem que aprender. Fica juntinho. É com besterol que a gente aprende, né? Se tiver acento no vizinho, o final fica juntinho. Professor, o que que quer dizer isso daí? Isso daqui, na verdade, é uma exceção para essa regra aqui. Como assim? Vamos lá. Colocar aqui um exemplo. Na palavra secretária, exemplo. A palavra secretaria. Pronto, secretaria. Primeiro, secretaria. Secretaria. Analisando aqui, qual é o encontro? O encontro está lá no final. Eu já falei para vocês que a gente só analisa o encontro, porque o que está fora do encontro já é o quê? Tudo vogal, já é tudo vogal. Agora a gente vai analisar o encontro para saber se é vogal ou semivogal. Olha, a gente já sabe que o A é o quê? A gente já sabe que o A é sempre vogal, não é? E esse I é para ser semivogal, mas como ele iniciou o encontro, ó, iniciou o encontro, a gente diz que ele é o quê? A gente vai dizer que ele é vogal, porque iniciou o encontro. Então, aqui, na verdade, a gente tem o quê? A gente tem um hiato. Beleza, até aí nada de novo, mas eu vou agora colocar um acento antes, um acento na sílaba vizinha, ó.
uma sílaba, um acento no vizinho. Vou pegar aqui a palavra secretaria e colocar um acento. Se eu colocar um acento, vai virar o quê? Secretária, não é? Então, olha só, vou marcar aqui de verde. Tem acento no vizinho. Então, o final fica juntinho. Se o final fica juntinho, eu vou ter, na verdade, agora um ditongo. Eu vou ter um ditongo. E para que eu tenha um ditongo, o A sempre é vogal. Vocês concordam? O A sempre é vogal. Eu poderia ter outra vogal aqui? Não, que aí ia ser hiato. Então, o I aqui vira semivogal, tá? Por causa desse bisuzinho aí. De acento no vizinho, o final fica juntinho. Então, a gente tem um ditongo. E esse é o único caso aí que a gente vai ter ditongo crescente. Quando é que a gente tem ditongo crescente? Com acento no vizinho. Que aí o I vira semivogal. Ó, aí aqui foi da semivogal para vogal. A gente vai ter o que aí? Ditongo crescente. Né? Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma observação. Outra observação. Na palavrinha aqui, águia, a gente falou de tritongo, né? Cuidado, isso aqui não é tritongo. Por que que isso aqui não é tritongo? Porque eu tenho que escutar o som do U para ser tritongo. Na verdade, aqui em águia, o que eu tenho é o quê? O que eu tenho é um GU, que eu não escuto o som do U. Águia, né? Então, aqui, na verdade, eu vou ter o quê? Eu vou ter um dígrafo. Dígrafo consonantal. Então, cuidado, tá? Pronto. E aqui no final eu vou ter o quê? Um ditongo. Por que, professor, que eu tenho um ditongo? A gente não acabou de ver, ó. Acento no vizinho, o final fica juntinho. Então, aqui tem que ficar junto, não é? E a gente viu que é ditongo o quê? Crescente. Então, cuidado, não é tritongo. A gente tem aí ditongo no final. Porque a gente não escuta o som do U. Então, se a gente não escuta o som do U, a gente tem um dígrafo, que duas letras têm um som, não é? Pronto, agora a gente vai ver aí, fonologia é só isso. Então, a gente vai ver aí como é que a nossa banca cobra. Já coloquei aí, né? Encontro vocálico, a gente viu aí os quatro. Vamos agora para as questões. Quero saber aí de vocês. Podemos ir para as questões? Tá tudo ok? Alguém tem alguma dúvida? Tá tudo certinho? Bora lá. Olha, eu sempre vou colocar um nível aqui para vocês, porque eu não sei se vocês vão fazer para nível médio ou superior, né? A gente está numa turma aí geral para a LEP. Então, bora lá. Questão de nível superior. Tem gente que chama de decão, mas não, depois que você aprende, não é difícil, não. Pelo contrário, é gramática tradicional aqui. Foi no último concurso da banca aqui no Piauí, se eu não me engano, que foi TJ Piauí, tá? TJ Piauí, no ano passado. Se eu não me engano, foi no finalzinho, né, do ano passado. Então, bora lá. Na palavra remanescente, linha 14, é correto afirmar que há... E aí, eu vou deixar para vocês. Pensem aí. Pega papel e caneta, escreve lá a palavra remanescente, escreve do jeito que você lê e vê quantos sons tem. 30 segundos para vocês darem aí a resposta. Obrigado aí pelo feedback, Ianca. 10, bora conferir aqui. Segundo a Ana Karine, a gente tem 10 sons, 10 fonemas. Bora contar aí, ó. Escrevendo do jeito que a gente lê, a gente tem o seguinte, ó. A gente lê assim, remã, né? Remã, né? Aí não é dígrafo, porque a gente tem remanescente. Peraí, agora, remanescente, eu leio assim, remanescente. Agora sim, ó, o E tem som disso aqui. E eu ainda vi outro, ó. O SC tem som de C, né não? Remanescente. Remanescente. Não é assim que a gente lê? Remanescente. Remanescente. Então, beleza. Eu vi aqui, ó, que o SC é dígrafo o quê? Consonantal. Bora anotar aí. Dígrafo consonantal.
Isso quer dizer o quê? Que duas letras têm som apenas de uma. E eu vi também que EN, esse EN tem som de EN. Então, aqui a gente tem apenas um som. Então, na hora de contar, vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem. Então, a gente tem o quê? 10 fonemas. Nosso gabarito fica sendo o quê? Letra B. Deixa eu colocar de azul aqui. Gabarito, letra B. E olha que foi uma questão de nível superior, tá? Mas não tem nenhuma dificuldade. Vamos aí para a questão de número 2. Nos termos olhos, lindos e maravilhosas, observa-se ao todo a ocorrência exata de quantos dígrafos. Pessoal, vou só explicar uma coisinha aqui. Essa questão era para eu ter colocado assim, adaptada, porque eu acrescentei a letra E. Mas não tem nada não. Não era para eu ter falado isso não, né? Porque agora ninguém vai marcar a letra E. Bora lá. Concurso de Câmara, tá? Câmara é nível municipal, Assembleia é nível estadual, mas a gente tem, são órgãos similares. Então, por isso que eu coloquei questão aqui de Câmara. Então, olha só, olhos tem dígrafo, lindos tem dígrafo, maravilhosas tem dígrafo. Quantos são os dígrafos? E aí? 3, 2. Vamos começar aqui por olhos. A gente já sabe que olhos, LH, aí é o quê? Dígrafo, né? Então, deixa eu anotar aqui. LH, a gente tem dígrafo. Que tipo de dígrafo? Consonantal, que não se separa, né? Não separa o LH. Lindos. Quando eu escrevo lindos do jeito que eu leio, eu escrevo assim, ó, lindos, né? Lindos. Esse IN aqui não tem som só de I, lindos. Então, aqui eu tenho duas letras e apenas um único som, né, não? Então, eu tenho um dígrafo com som de vogal. É dígrafo vocálico. Agora, maravilhosas, mais uma vez, eu tenho o LH. Só aí que tem LH, só aí que tem dígrafo, né? E é mais uma vez um dígrafo o quê? Dígrafo consonantal. Então, eu tenho três dígrafos, né, não? E mais uma vez, qual é o nível aqui dessa questão, ó? Questão de nível superior. Então, a gente já está vendo aí que não tem como ter questão difícil de fonologia. É só aprender esses bizus aqui que a gente viu nos slides, tá? Então, a gente tem três dígrafos. Qual é o nosso gabarito, então? Letra C, não é? Letra C de cerveja, caipirinha, catuaba, corona, cepa. Eita, início de semana e falando de cerveja, né? Bora lá. Questão de número 3. Geralmente na segunda o pessoal já está de ressaca, mas bora lá. No vocal. Ah, esqueci que vocês não bebem, né? Vocês só estudam para concurso. Muito bem. Estou orgulhoso aí de vocês. Vamos, vamos lá. Questão desse ano aí, da Secretaria da Fazenda de Roraima, nível superior. No vocábulo conexão, o que que a gente tem em conexão? E aí? 30 segundos para vocês responderem. Conexão, ele pergunta sobre letras e sobre fonemas, né? Vocês se lembram que a gente falou aí de... A gente falou de dífono, não foi? Vocês concordam que esse X aqui está com som de KS? Conexão. Está com som de KS, então aqui a gente tem um dífono, né? Então, se a banca perguntasse, eu estou vendo aqui que ela não perguntou de... Ah, perguntou na letra A, perguntou de fonema, né? Então, aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 7 letras, só que na hora de contar o som, eu tenho 8, como a Sheilane falou aí, né? Eu tenho 8 fonemas. Então, já não pode ser a letra A, porque eu tenho 8 fonemas. Beleza, o início está tudo certo, 7 letras. Agora, o que que eu tenho aí? Eu tenho um dígrafo? Não. Eu tenho um dífono. O que que é dífono? Uma letra com dois sons.
Aí agora eu vou saber, eu tenho um encontro de consoante? Não, não tenho um encontro de consoante. Agora eu vou saber aqui no finalzinho. No finalzinho eu tenho um ditongo ou eu tenho um hiato? Ó, conexão, esse O é sempre uma vogal, não é? E esse O aqui, como está com som de U, ele é o quê? Semivogal. Então aqui eu tenho é ditongo. Ditongo, eu ainda poderia colocar que é ditongo decrescente. Por que que é decrescente? Porque eu vou da vogal para a semivogal, né? Então, nosso gabarito fica sendo o quê? Letra B agora, letra B de Brahma, Budweiser, Boemia, Bavária, Beer, que é cerveja em inglês, Boêmia. Bora lá. Questão de número 4 agora. Tudo tranquilo aqui com essa? Vamos aí para a questão de número 4. Questão agora, essa era de nível superior, agora eu trouxe aqui uma de nível médio para vocês. Questão de nível médio. Observa o seguinte texto. Acha uma lindeza os barcos veleiros coloridos. Considere as palavras acha, veleiros e pretendentes. E analise as afirmativas. Identifica-se a ocorrência de um dígrafo em acha. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Que tipo de dígrafo é esse? Dígrafo consonantal. Dígrafo consonantal, não é CH, LH, NH, GU, QU, RR, SS. Tudo isso aí é o quê? Dígrafo consonantal. Então, aí a gente vai dizer que está certo. Vamos agora para o item de número 2. Em veleiros, apresenta-se ditongo crescente. Vamos ver aqui, ó. A gente tem um encontro aqui. Nesse encontro, eu sei que a letra E é o quê? Vogal. E a letra I é semivogal. Professor, por que que a letra I é semivogal? Porque ela nem está acentuada e ela nem iniciou a sílaba, né? Então fica sendo semivogal. Vogal com semivogal eu tenho o quê? Ditongo, correto. E esse ditongo começa no grande, que é a vogal, e vai para a semivogal. É ditongo o quê? Decrescente. O erro foi só isso aí, ditongo decrescente. Então, o item de número 2 está errado, porque eu vou dar vogal para semivogal. Item de número 3. Ele diz que a gente tem um encontro de consoante em barcos. Vamos ver, quando pergunta encontro de consoante, a gente tem que tomar cuidado com os dígrafos, né? Mas quando eu escrevo do jeito que eu leio, fica assim, ó, barcos, né não? E aqui eu tenho ó, um encontro de consoante, a letra R com a letra C. Letra R com a letra C. Então, aqui também está correto. Deixa eu colocar esse aqui mais... Letra R com a letra C. Então, o que que a gente tem aí? Apenas o item 1 e o item de número 3, né? Então, nosso gabarito fica sendo letra D. Vamos lá aí para a questão de número 5. Tranquilo aí, né? Qualquer dúvida, eu vou passando. Qualquer dúvida, eu falo, professor, volta aí, não entendi, tá? Então, bora lá. Questão de número 5, mais uma questão de nível médio. Diz assim, um mesmo fonema pode ser grafado de modos diferentes. Isso daqui foi o que eu falei aqui, ó. Foi essa introdução. Um mesmo fonema são sons iguais, não é? Um mesmo fonema são sons iguais. Pode ser grafado de modos diferentes. É o exemplo de girafa e janela, só contextualizando aí vocês. Então, olha só, um mesmo fonema, um mesmo som, pode ser grafado, pode ser escrito de modos diferentes. Assinale a opção que é um exemplo dessa afirmação. Quero ver aí se vocês acertariam. Qual é a alternativa que a gente tem o mesmo som, mas que é grafado de maneira diferente? Letra C? Bora ver aqui, ó. Aqui eu tenho geral e gosto. Aqui eu tenho letras iguais. Aqui eu tenho letras iguais e sons diferentes, não é? Sons diferentes. Ele não quer sons diferentes. Ele quer um mesmo fonema. Quando ele diz um mesmo fonema, ele está dizendo aqui um mesmo som. Colocar assim, ele está dizendo sons iguais, não é? Então, não é a letra A. Aproximar, ó. Aproximar e cheio. Quando eu coloco assim, aproximar, esse X aqui não está com som de C? Deixa eu colocar aqui, ó, som de C. Aproximar. E já cheio, não está com som de X?
Então, eu tenho letras diferentes e sons diferentes. Ele quer aqui, ó, grafado, olha só, grafado de modos diferentes. Então, em outras palavras, o que ele está dizendo aqui? Que ele quer sons iguais com letras diferentes. Letras diferentes. O que eu tenho aqui, eu vou ir colocando a letra A. Letra A, eu tenho sons diferentes e letras iguais, não é? Sons diferentes e letras iguais. O que eu tenho na letra B? Letra X e CH são letras diferentes. Só que o som é o quê? Só que o som, pessoal, faltou aqui o diferente, né? Modos diferentes, letras diferentes. Só que o som é o quê? Diferente também. E a letra C, eu tenho aqui imunização e exato. Aqui eu tenho letras diferentes, né? Uma letra Z e a letra X, letras diferentes. E na hora do som? Na hora do som, ó, imunização tem som de Z mesmo, e exato tem som de Z. Opa, aqui eu tenho o mesmo som, ó, um mesmo fonema, um mesmo som, um mesmo fonema. E aqui, letras diferentes, X e Z. Então, o nosso gabarito fica sendo o quê? Letra C, tá? Aqui eu fiz o passo a passo para vocês entenderem as outras, tá? Então, a letra C foi letras, deixa eu apagar esse T aqui, letras diferentes e som igual. Já aqui, desonesto, eu tenho a letra S e aqui eu tenho sistema, né? Tenho duas letras S aqui. Desonesto, aqui eu tenho som de Z, desonesto. Aqui eu tenho som de C e aqui som de S mesmo, sistema. Então tá tudo diferente, né? Aqui eu tenho letras iguais e sons diferentes. Só fiz isso aqui para a gente praticar, viu? Então, o que a questão pedia era som igual e letra diferente. Resposta, letra C. Vamos aí agora para a questão de número 6. É a nossa última questão aí de fonologia. Então, bora lá. Questão de nível médio. Para vocês verem, eu tive que buscar em 2017. Então, qual é a curiosidade? A banca cobra 90% das questões, ela cobra isso aqui. Dígrafo, 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 dígrafo. Ela cobra muito dígrafo, dígrafo vocálico, dígrafo consonantal. E raramente a gente vai encontrar uma única questão perguntando de encontro vocálico. Por que eu trouxe essa mais antiga? De encontro vocálico. Eu queria uma de encontro vocálico, para a gente fechar aí. Que foi o último que a gente viu, né? Então, bora lá. Assinale a alternativa em que o encontro vocálico está analisado corretamente. Vou fazer aqui com vocês, ó. Poeta, encontro vocálico, encontro vocálico, encontro vocálico, encontro vocálico. Primeira coisa que a gente tem que descartar aqui é isso aqui, ó. Eu falei para vocês que só tem como ter tritongo nesse caso aqui, ó. Tritongo só tem como ter tritongo se tiver o grupo GU e QU. É obrigatório ter o grupo GU e QU. Então, não preciso nem analisar a letra B. Não é tritongo. Não é tritongo. Agora, vamos aí para a letra C. Vou pular para a letra C. Letra C diz assim, bebedouro. Olha, eu sei o quê? Que a letra O é vogal e a letra U é semivogal. Por que letra U é semivogal? Letra U é semivogal porque nem começou o encontro e nem veio acentuado, porque senão ela viraria vogal, né? Então, aqui é ditongo? Correto. É crescente? Não. É ditongo o quê? Decrescente. Por que é decrescente? Decrescente é porque vai do maior para o menor, da vogal para a semivogal. Essa questão aqui de oral e nasal é só o seguinte, quando é que é nasal? Nasal é pelo nariz. Quando é que o som sai pelo nariz? Se tiver tio. Deixa eu colocar assim, ó, se tiver tio, ou então se tiver acompanhado da letra M ou da letra N. Mas existe uma técnica, tá? É só tampar o nariz também. Na hora da prova você pode fazer, ó. Bebedouro, bebedouro. Não muda nada. O som sai normal. Agora, se eu escrevo assim, mãe, é um ditongo, eu tenho uma vogal, tenho uma semivogal, porque tem som de I, né? Mãe. Eu tenho um ditongo, que esse ditongo é o quê? Decrescente. Mas eu poderia ainda dizer que é um ditongo nasal, porque tem tio. Ditongo nasal decrescente.
Porque, ó, mãe, ficou com um som estranho. Mas na hora da prova, você não precisa estar tampando o nariz, não, viu? É só usar essa tática aqui, ó. Se aparecer tio, M ou N, a gente diz que é nasal. Aqui, era oral, mas o erro era decrescente aí, tá? O erro era decrescente. Então, olha só, espécie. Eu tenho que o E é vogal. Agora, presta atenção, ó. Por... Já imaginou fazer isso aí na hora da prova? A fiscal vai dizer, ei, menino, que é isso aí mesmo. Ó, aqui a gente tem acento no vizinho, acento no vizinho. Se a gente tem acento no vizinho, o final fica junto. Se o final fica junto, a gente vai ter ditongo. E a gente sabe que agora o U, ele vira o quê? O I, U não, letra I, ele vira semivogal. Porque se eu colocar vogal, eu vou ter hiato, né? Que aí ia separar. Então aqui, ó, é o único caso que eu falei lá para vocês que a gente tem ditongo crescente, né? Não, ó, até coloquei aqui. Ditongo crescente, ó, é a questão do acento no vizinho. Então, beleza. Voltando aqui, poeta, o O é o quê? Vogal e o E é o quê? Vogal. Vogal com vogal a gente faz o quê? Separa hiato. Nosso gabarito, então, letra A. E aí, com isso, a gente finaliza aí a parte de fonologia, tá? Recapitulando, a gente viu aqui, só para fechar, recapitular. Fonologia, o bizu aqui é escrever do jeito que você lê. Quando é que a gente tem dígrafo? Duas letras tem um som. Quando é que a gente tem dífono? Uma letra tem dois sons. Só acontece o X com som de KS. Encontro consonantal. Escreve do jeito que lê e depois vê se tem encontro de consoante. Encontro vocálico. Ditongo, hiato e tritongo. Beleza? Pronto, fechamos fonologia. A gente ainda tem tempo. Quero saber aqui se vocês ainda vão ter outra aula hoje, tá? Vou perguntar aqui. O monitor pode até colocar aí no chat. Vocês vão ter, ou quem souber aí, vocês vão ter outra aula hoje, porque a gente teve um probleminha aí, né, que atrasou, mas bora lá, eu quero ainda usar os 15 minutos para outro conteúdo. Quero usar outro conteúdo aqui. A gente vai iniciar, não vai ficar pesada a aula, prometo para vocês. Vocês vão achar muito interessante. Bora lá. A gente vai continuar agora com acentuação gráfica. Todas têm um textão, né? Bora lá. É característica, inclusive, dessas bancas aí que eu passei para vocês, ó. A banca IDECAM é muito, mas muito parecida com um instituto AOCP. Olha, dá uma raiva tão grande, essas duas bancas aqui, elas não gostam de muitas questões de texto. Elas colocam uma questão de texto para o texto. E o texto é enorme para você responder uma questão de texto. É um texto para uma questão, o resto, gramática. Mas você tem que ler o texto para responder aquela questão, tá? E BFC é outra banca que é muito parecida com a IDECAM, porque tem aí enunciados curtos, cobra mais gramática e não foca tanto em questões de interpretação, tá? A IDECAM dessas três aí ainda é a banca que cobra mais questão de texto. Ela pode colocar duas ou no máximo três do mesmo texto. As outras não, só uma por texto. Então, bora lá, deixa eu apagar aqui para a gente continuar. A gente vai falar agora de acentuação gráfica. Deixa eu colocar aqui. A gente vai falar de acentuação gráfica. A primeira coisa que a gente tem que saber antes de ir para o conteúdo é um besterol. Quais são os sinais de acentuação gráfica? Quais são os sinais de acentuação gráfica? Quem souber, coloca aí no chat. Quais são os sinais de acentuação gráfica? Então, vou colocar aqui, ó. Primeira coisa é saber quais são os sinais de acentuação. Sinais de acentuação gráfica. A gente vai estudar aqui o uso desses sinais aqui, ó. Alguém sabe o nome desse? Eu sabia que vocês iam colocar o tio aí, por isso que eu perguntei. Por isso que eu sempre começo com essa explicação, porque eu não vejo professor falando isso aí. Olha, eu vim descobrir errando também questão. Ó, a gente tem aqui o sinal, o espetinho, né, que a professora chamava lá no ensino fundamental, ou espeto, não sei como é que a professora você chamava. Mas aqui para a gramática normativa, a gente tem o acento agudo,
A gente tem esse aqui que a professora chamava de chapéuzinho, né? É o acento circunflexo, circunflexo. E a gente tem também esse daqui, que é o acento grave. Só que eu vou colocar uma divisória aqui, porque o acento grave a gente estuda em outro tópico da gramática, em outro tópico chamado de crase, tá? A gente estuda em outro tópico chamado de crase. O nosso foco vai ser o estudo de quando usar esses dois sinais aí, beleza? Aí você deve estar se perguntando, professor, mas e o tio? O tio entra onde? O tio não é sinal de acentuação gráfica. O tio não é sinal de acentuação gráfica. Professor, o que que o tio é, então? O tio é apenas um nasalizador, um sinal de nasalização. O que que isso quer dizer? Quer dizer que o tio só serve para dizer que o som é nasal. Então, vamos colocar aqui. É um indicador de som nasal. Só isso. Vocês lembram que eu coloquei aqui nessa questão, nasal, quando tem tio? O tio só serve para indicar a nasalização. Olha, eu já vi questão, sabe como? Marque a alternativa em que todos são acentuados pela mesma regra. Aí tinha lá, rã, pá, pé, pó. Estou dando um exemplo. Calma aí, isso aqui não é acentuado, não. Então, cuidado, tio não é sinal de acentuação gráfica, viu? Já vi muito a palavrinha mãe em prova. Mãe não tem acento. Tio não é acento. É desse jeito. Então, bora lá. Agora a gente pode continuar. Aqui eu vou iniciar, a acentuação gráfica é muito tranquilo. Eu vou iniciar com a regra geral aqui, ó. Vou iniciar com a regra, deixa eu colocar uma espessura menor. A gente vai iniciar pela regra geral, deixa eu colocar de azul. A gente vai iniciar pela regra geral. Como é que eu gosto de trabalhar aí a regra geral? A gente vai combinar aqui de dividir as palavras em dois grupos. Então, presta atenção, ó. Eu vou ter aqui, imagina, e esse quadradinho aqui é uma sílaba, é uma palavra de uma sílaba. Então, a gente vai dividir as palavras em dois grupos. A gente vai dividir as palavras que têm uma sílaba e o outro grupo vai ser o grupo das palavras que tem mais de uma sílaba. Coloquei uma palavra grande aí, né? O outro grupo vai ser o grupo das palavras que tem mais de uma sílaba. Então, o que que a gente vai fazer aqui, ó? As palavras que tiverem apenas uma sílaba, o grupo de palavras que tem uma sílaba, a gente vai chamar de quê? De monossílabo. Então, deixa eu anotar aí, ó. A gente vai chamar de monossílabo. E aqui no outro grupo, deixa eu colocar um pouquinho mais para baixo. No outro grupo, a gente vai ter uma classificação diferente. Como é que funciona a classificação para esse grupo daí de baixo, de uma palavra grande, que tem mais de uma sílaba? A gente vai dizer que a gente tem que saber qual é a sílaba tônica. Professor, o que é sílaba tônica? Sílaba tônica é aquela, e aí pode ter mais. Sílaba tônica é aquela sílaba mais forte. A sílaba tônica, ela pode ser a última, a sílaba tônica, ela pode ser a penúltima, ou então a sílaba tônica pode ser a antepenúltima. Quando a sílaba tônica é a última, a gente vai dizer que tem um nomezinho para isso. Ela vai ser o quê? Oxítona. Quando a sílaba tônica é a penúltima, a gente vai chamar de quê? Paroxítona. E quando a sílaba tônica é a antepenúltima, aí a gente vai chamar de proparoxítona. Coloquei muito para baixo esse último aí, deixa eu apagar aqui. A gente vai chamar de proparoxítona. Ainda bem que tem essa tecnologia para deixar, para deixar retinho, né? Não ia sair todo troncho. Proparoxítona. Eu jamais posso chamar isso aqui de oxítona, viu? É monossílabo. E a gente só acentua, agora falando aí de acentuação. São grupos diferentes. Vamos trabalhar primeiro o grupo daqui de cima. Nesse grupo daí de cima, eu vou dizer aí
que a gente só acentuou o monossílabo se ele for tônico. Professor, o que é monossílabo mesmo? Monossílabo que só tem uma sílaba. E tônico é aquele que é forte? Não. Tônico aqui tem outro conceito. O que é tônico? Tônico aqui é mais forte. Sílaba tônica, sílaba mais forte. Tônico aqui, quando a palavra tem uma sílaba, não tem a ver com forte ou fraco. Ia ser impossível falar. Pessoal, sol é forte ou é fraco? Só tem uma sílaba, como é que eu vou saber? Se eu chegar aqui alegre e falar sol, aí sol é tônico? Mas se eu chegar triste e falar sol, aí sol é átono? Não, não tem sentido. Então, como é que eu faço para diferenciar? O tônico, para aquilo que tem uma sílaba, é o que tem significado. Então, deixa eu anotar aqui, ó. Tônico é o que tem significado. Por exemplo, vamos colocar aqui sol e me. Qual deles é tônico, qual deles é átono? Os dois têm uma sílaba. Eu sei o que é me. Tem sentido? Não. Só se aparecer do lado de outra palavrinha. Diga-me. Aí tem sentido, né? Então, esse aqui é átomo. Agora, sol. Eu sei o que é sol? Sei. Você sabe o que é sol? Sabe. Por foto, né? Porque hoje em dia vocês estão só estudando dentro de casa. Mas bora lá. Sol aqui, você vai dizer que é o quê? Que é tônico, porque você sabe o que é um sol. Então, a primeira coisa a saber é isso. O que é tônico dentro de monossílabo? É aquilo que tem significado. Então, a gente vai acentuar aqui as palavras de uma sílaba. A gente vai acentuar as palavras de uma sílaba que tem significado quando? Quando elas terminarem em A, quando elas terminarem em A, E ou O. Em todas essas regras, quando a gente estiver estudando aí, quando a gente estiver estudando que envolve vogal, né? Sempre que terminar em A, E e O, a gente vai acentuar. Então, é possível também ter o plural delas. Pode ser seguido ou não de S. Então, primeira regrinha, o grupo de uma sílaba. Quando é que a gente acentua os monossílabos tônicos? Terminados em A, E e O, seguidos ou não de S. Beleza, vamos lá para os exemplos. Então, eu posso dizer assim, ó, pá, sempre gosto de colocar esses, pá, pé e pó. Eu sei o que é pá, sei o que é pé, sei o que é pó. Pronto. Terminou em A, E, ó, então vou fazer o quê, ó? Acentua. Pronto. Agora a gente vai para as oxítonas. O que que eu vou fazer aqui, ó? São grupos diferentes, a gente já viu, são grupos diferentes. Mas eu vou só copiar e colar a regra. Então, vou selecionar, copiar e colar. Quais são as oxítonas que a gente acentua? A gente acentua as oxítonas que terminarem em A, E e O. Deixa eu ver se eu aumento isso aqui. Em A, E e O. Deixa eu agora deixar retinho. Em A, E e O. Aí eu vou só acrescentar esse aqui, ó. Em e ens. O em. Qual seria o plural de em? Ens, né? Em ou ens. Vou colocar assim, em ou ens. Beleza, vamos ver exemplos aí, ó. Quando eu tenho aqui a palavra cajá, a palavra café, a palavra cipó, a palavra além, a palavra parabéns. Então, qual é a sílaba tônica? É a primeira coisa que a gente tem que se perguntar, porque agora aqui está no outro grupo, o grupo de palavras que tem mais de uma sílaba. Qual é a sílaba tônica de cajá? É a última. Qual é a sílaba tônica de café? É a última. Qual é a sílaba tônica de cipó? É a última. Além, a última. E parabéns, a última. Sílaba tônica é a mais forte. É aquela que se pronuncia com mais força. Beleza, ó. Agora ficou fácil. Terminou em A, acentua, terminou em E, acentua, terminou em O, acentua, terminou em acentua, terminou em ens, acentua. Beleza. Oxítona, então, a gente já viu. Quais são as oxítonas que a gente acentua? Aquelas terminadas em A, E, O, em ou ens. Vamos pular as paroxítonas, vamos para as proparoxítonas. Quais são as proparoxítonas que a gente acentua? Esse aqui é o mais difícil. Todas a gente acentua. Esse aqui é o mais fácil. Todas são acentuadas. Então, bora lá. Exemplo. Vou colocar aqui médico, pássaro. Colocar só essas duas. Qual é a sílaba mais forte de médico? Mé. Qual é a sílaba mais forte de pássaro? Pá. Olha, última, penúltima, antepenúltima.
Se é a antepenúltima, a gente vai fazer o quê? Acentua. Por isso que eu fui logo para as proparoxítonas, porque não demora nada, né? Então, quais são as proparoxítonas que a gente acentua todas? Agora, muito cuidado, quero saber aí de vocês. Quem aqui já aprendeu algum bizu das paroxítonas? Eu já vi tanto bizu que eu tentei achar assim bacana, mas não consegui. Tem um que é assim, psil, um rouxinol, não sei o que mais lá. Não sei se vocês já viram esse. Aí tira a letra O, tira a letra tal. Aí chega no dia da prova, você não sabe o que é que tira. Aí já vi um também que era psil, uma rã no lixão. Aí tinha, tira um não sei o que da rã, tira. Aí eu não conseguia lembrar o que é que tirava lá na hora da hora, na hora da prova. Eita, que vocês perceberam que eu tenho um problemazinho de. Ainda bem que eu sou professor de português e não fonoaudiólogo, né? Mas bora lá. Deixa eu tentar lembrar de mais algum aqui que eu já vi. Aí teve um professor uma vez que eu vi ele falando assim: é só você falar. Aí foi parecia que estava falando era em russo. Aí eu, não, deixa quieto. Aí o que foi que eu fiz? Eu simplesmente decorei do jeito que está na regra. Como é que está na regra? A gente vai mais calma, vocês vão aprender. Ó. Como é que está na regra? Na regra está assim. Você acentua as paroxítonas que são terminadas em L, I, N, U, R, X, AN e ão. Aí você fala, eita, professor, assim tá mais difícil. Mas espera aí, que nome que formou aqui, do jeito que está lá na gramática? Li no chão. Li no chão. Então, se você decora ali no chão, se eu já falei ali no chão, de tanto falar ali no chão, quais são as paroxítonas que a gente acentuou? Aquelas terminadas em li no chão. Então, é só você, na hora da prova, anotar ali no chão, e aí, de tanto você memorizar ali no chão, você já decorou ali no chão. Falei ali no chão várias, acho que umas 10 vezes eu falei ali no chão. Só para vocês decorarem ali no chão. Viu como é melhor? Pronto, ali no chão. Quais são as paroxítonas que a gente acentua? Aquelas terminadas em li no chão. Né? Então vamos aqui dar exemplos. Professor, e por que você não fala assim? É só dizer que são aquelas que não são terminadas em AE, porque tem questão que não funciona. A questão, ela quer saber a regra. Ela vai dizer assim, é paroxítona terminada em R? Tem R no Linux chão? Tem. Aí vai ter um assim, é R. Aí você não aprendeu a terminação. Então eu não gosto de ensinar com esse bizu aí que não funciona sempre. Qual é o bizu que funciona sempre? Do jeito que está na gramática, ali no chão. Bora ver aí exemplos, ó. Vou colocar aqui a palavrinha júri, a palavrinha revólver, a palavrinha pólen, a palavrinha, deixa eu ver o que mais. Júri, revólver, pólen, órfão. Colocar essas três por enquanto, ó. Qual é a sílaba mais forte? Júri, revólver, pólen e órfão. Vocês perceberam aí que sempre a penúltima, então entra dentro da regra das paroxítonas. Ó, paroxítona que termina em I. Tem I no chão? Tem I no chão. Então a gente vai fazer o quê? Acentua. Revólver terminou em R. Tem R no chão? Tem. Então a gente vai fazer o quê? Acentua. Pólen terminou em N. Terminou em N. Tem N no chão? Tem. Então, a gente vai fazer o quê? Acentua, cadê? Pólen. Órfão, terminou em ão. Tem ão no chão? Tem. Então, a gente vai fazer o quê? Acentua, beleza? Pronto, então é isso. Li no chão. Aí, você deve estar pensando, tem mais coisa aí, professor. Calma, que tem que ser um por vez, né? Depois que você aprende li no chão, aí você aprende o resto. Aí você fala, eita, professor, ainda tem mais? Tem. Depois que aprende li no chão, você vai aprender o resto. Qual é? Li no chão uns, PS de tongo. Qual é o que mais cai em toda prova de concurso? É o de tongo. Então vamos lá. Li no chão, uns, PS de tongo. Só existem três palavrinhas, se eu não me engano, que terminam em PS. São aquelas que indicam as partes do músculo: bíceps, tríceps, quadríceps. Vamos colocar aqui um exemplo de bíceps. Ó, qual é a sílaba mais forte? Essa. É a penúltima, né? Então acentua. Bíceps. Um exemplo terminado em um M, fórum, né? Então, olha só, a sílaba tônica é a penúltima, terminou em UM, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer acentuar. Então, deixa eu colocar aqui, fórum. Beleza. E terminado em ditongo é aquela regrinha do acento no vizinho.
tá? Acento no vizinho. Então, quando eu digo, deixa eu ver o chat, li no chão, exatamente. Amanhã, quando eu estiver indo para a Alep, tropeça e esqueça. Você trabalha na Alep, é, Maria? Muito bem. Bora lá. Ah, legal. Agora vai tentar o concurso, né? Muito bem. Fé em Deus vai dar certo. Olha só. é, Onde é que eu estava? Ditongo. Essa é a regrinha do acento no vizinho, tá? Não pode esquecer, não, viu? Não pode esquecer, não. Tem que decorar o li no chão. Um exemplo do ditongo aqui, ó. Quando eu digo assim, eu dei o exemplo de secretária já, mas bora colocar o exemplo de ciência. Ciência. Ó, acento no vizinho é o quê? Paroxítona. Acento no vizinho, o final fica o quê? O final fica juntinho, aqui é ditongo, né? Essa é a famosa paroxítona que termina em ditongo, né? Paroxítona que termina em ditongo, porque se tem acento no vizinho, o final fica juntinho, beleza? Pronto. O que que a gente acabou de fazer aí? A gente acabou de estudar a regra geral. Isso é 50% do conteúdo de acentuação gráfica. Agora, a banca de vocês, que é a banca IDECAM, ela cobra mais ou menos 70% só regra geral e 30% regra específica. Então, acho que já dá para a gente fazer algumas questões aqui, né? Já que ela cobra mais a regra geral, né? Então, olha só, a TV Alep, né? A TV Alep, na hora da sessão plenária, eu sempre fico acompanhando quando eu não vou. Bora lá, muito legal. Canal 17, né? TV Alep. Vamos lá. Não vou para a regra específica ainda, vou para as questões. Ó, a partir aqui, ó, é a última questão de fonologia, tá? Agora a gente vai começar as questões do nosso material de acentuação gráfica. Então, bora lá. Considere as assertivas abaixo. Nível superior. As palavras unânimes, múltiplas e socioeconômica recebem um acento pela mesma razão. Como eu falei para vocês, a maioria das questões é regra geral. Ela vai perguntar qual é o grupo, se é o grupo das oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas, ou se é o grupo desse aqui, ó, de uma sílaba. Então vamos lá. Unânimes, vamos anotando aí, ó. Unânimes, qual é a sílaba tônica? Essa. Se tem acento gráfico, pessoal, já é a sílaba tônica, ó. Acento gráfico e acento gráfico, né? Então vamos ver aqui, ó. É a penúltima, então vai ser o quê? Proparoxítona. É a penúltima, então vai ser o quê? Proparoxítona. É a penúltima, então vai ser o quê? Proparoxítona. Então é verdade que essas palavras aí, elas recebem acento gráfico pela mesma razão? Sim. Qual é a razão? A razão é proparoxítona. Então aqui a gente vai colocar certo. Vamos aí para a questão de número 2. O item de número 2, aliás, caráter é um exemplo de um vocábulo paroxítono. Vamos ver aí, ó, se tem acento gráfico, já é a sílaba tônica, né? Já é a sílaba tônica. Então, a gente vai dizer aqui, ó, que caráter é paroxítona, e a gente ainda poderia dizer mais. Paroxítona que termina em R, não tem R lá no li no chão, né? Então, beleza. Paroxítona que termina em R. Então, é um vocábulo paroxítono. Certo. Agora, a gente vai para o item de número 3. As palavras também, ó, se tem acento gráfico, já é a sílaba tônica. As palavras também e país são palavras oxítonas. E aí, olha, cuidado, a gente não viu ainda as regras específicas, não viu? A gente tem aqui, ó, no item de número 1, muito cuidado. No item de número 1, ele pergunta aí o motivo da acentuação gráfica. Ele pergunta o motivo. Qual é o motivo aqui? Eles recebem acento gráfico pela mesma razão. Qual é o motivo? A regra das proparoxítonas. É a regra das proparoxítonas. O que diz a regra das proparoxítonas? Que elas são acentuadas sempre. Agora aqui, ele não pergunta motivo. Ele só pergunta tonicidade. Tonicidade. Primeira coisa, são oxítonas? Sim ou não? São. O que é um oxítona? A sílaba tônica é a última. Aqui a gente tem oxítona e aqui a gente tem oxítona. Mas muito cuidado que aqui a gente tem regra diferente, tá? Regra diferente. Por que que eu acentuei também? Porque é uma oxítona que termina em "-en". Vocês concordam? É oxítona que termina em "-en". Mas país não tem o "i" lá na regrinha. Não tem o "i". É só o quê? A, E e O.
Então, aqui a gente vai dizer que essa regrinha aqui é a do formador de ato. O motivo de acentuar é formador de ato, que a gente não viu ainda, tá? Não viu ainda. Só estou alertando vocês que a banca ela pode perguntar o motivo de ser acentuado e pode perguntar só a tonicidade. Como a gente não viu ainda, eu vou deixar só assim. O que que está perguntando aí? Tonicidade. São todas oxítonas? São todas oxítonas. Então, a gente vai dizer aí que também está certo. O nosso gabarito aqui vai ser a letra D, beleza? Tranquilo? Muito bem. Vamos lá para a questão de número 8. Sobre a acentuação das palavras destacadas, não precisa nem ler aí. A gente vai só para as palavras destacadas. Ele vai perguntar aí, elas são acentuadas porque são paroxítonas, proparoxítonas, paroxítonas. Então, bora ver aqui com calma. Emblemático, qual é a sílaba tônica? Se tem acento gráfico, já é a sílaba tônica. Ó. Se tem acento gráfico, já é a sílaba tônica. Então, aqui a gente vai dizer que emblemático é o quê? Proparoxítona, porque é a antepenúltima, e críticos do mesmo jeito, ó. Proparoxítona. Então, são paroxítonas? Não. São proparoxítonas? Sim. Nosso gabarito, então, letra B. Cuidado, porque ele fala aqui proparoxítona. Só que ele começa a falar aqui, ó, terminado em O, seguido de S. O que tem terminado em O seguido de S é regra de oxítona, tá? Cuidado, a banca mistura aí. Então, cuidado, não tem nada a ver isso aqui com proparoxítona. Paroxítona? Não. Oxítona? Não. Gabarito letra P. Questão de número 9. Vamos lá. Analise os itens a seguir de acordo com a regra de acentuação gráfica. Beleza. Item de número 1. A acentuação gráfica das palavras déspotas e súdita justifica-se pela mesma razão da palavra dinâmica. Então, ele está perguntando agora o motivo de ser acentuado. Ó. Se tem acento gráfico, já é a sílaba tônica, não é não? E em todas elas a gente vê que é a antepenúltima. Então, aqui a gente tem proparoxítona, proparoxítona e proparoxítona. Então, é a mesma regra em todas. Então, a gente vai dizer aí que está correto. Vamos aí para o item de número 2. Os vocábulos fácil e responsável são paroxítonas. Agora, não está perguntando motivo, só pergunta tonicidade. O vocábulo fácil, ó, penúltimo e penúltimo, penúltima sílaba. Então, aqui a gente tem que ambos são o quê? Paroxítonas, são vocábulos paroxítonos. Então, esse item de número 2 está correto. Item de número 3. Os vocábulos beber e dar são acentuados pela mesma regra? Cuidado, ó. São grupos diferentes, grupos diferentes. A gente colocou aqui que, ó, a gente tem que separar. Apesar disso aqui ser um copia e cola, ó, isso aqui não está igual. Apesar de ser um copia e cola, a gente tem que separar. Se tiver só uma sílaba, a gente vai dizer que é monossílabo tônico. Se tiver mais de uma sílaba, a gente vai dizer que é oxítona. Lembrando que a oxítona ainda tem o en e o ens, né? Então, beleza, deixa eu apagar isso aqui. Que isso aqui eu vou mandar para vocês, tá? Esse material aí. Certo. Agora vamos dizer aqui que não, ó. Beber, como tem mais de uma sílaba, beber é o quê? Uma oxítona. Enquanto que dar é um verbo aí que só tem uma sílaba, uma palavra que só tem uma sílaba. Então, é um monossílabo tônico. Então, tá errado. Não é a mesma regra. São regras diferentes. E o vocábulo será, tem mais de uma sílaba, a gente... Opa, desculpa. Tem mais de uma sílaba, a gente vai chamar de quê? De oxítona. E ele diz que é monossílabo tônico? Não, é oxítona, tem mais de uma sílaba, não é? Então, aqui também está errado. Então, nosso gabarito fica sendo o quê? 1 e 2, gabarito letra A. 1 e 2, gabarito letra A. Podemos encerrar aí com a questão de número 10? Vamos lá, questão de número 10. Questão de nível médio. Assinale a opção que apresenta palavras que recebem acentos pelo mesmo motivo que as palavras saudáveis, ou saudável, alcoólicas e saúde. A banca. Gosto muito dessa banca, que ela gosta muito dessa palavra. Já vi umas 3 questões de acentuação que ela cobra isso, a palavra álcool, alcoólico. Então, bora lá. Já já a gente vê como, o que que ela é. Se é paroxítona, proparoxítona. Ó,
Isso aqui é muito a cara do Instituto AOCP, da banca IBFC. Por isso que eu falei para vocês, pesquisem por essas outras bancas depois de zerarem as questões da banca IDECAN. Então, bora lá. Saudável, ó, se tem acento gráfico, já é a sílaba tônica. Então, vou começar aqui por saudável. Saudável é uma paroxítona terminada em quê? Em L. Não tem L lá no Linuxão, L, né? Alcoólicas, ó. Última, penúltima, antepenúltima. Isso aqui é o quê? Proparoxítona. Infelizmente, esse aqui a gente não viu ainda. É uma regra específica, mas eu vou adiantar aqui para vocês. Vocês lembram que o A é vogal? O A é vogal. A gente falou lá em fonologia. O U é semivogal, mas quando ele vem acentuado, é para fazer o quê? Para virar a vogal. Colocar o acento no U é para ele virar a vogal. E o que acontece quando vira vogal? Ele se separa. Saúde. Se eu não colocar acento, fica assim, saúde, né? Se você observar, se eu colocasse assim, essa palavra é uma palavra paroxítona, mas não tem na regra das paroxítonas o E. A gente não aprendeu o que é li no chão, ó. Li no chão. Li no chão, uma espécie de tombo. Tem a letra E? Não tem. Quando não tiver regra, você vai dizer que é a regra do formador de hiato. Como assim, professor? A gente só coloca o acento para formar um hiato. Senão ia virar saúde, né? Saúde. Agora sim, ó, formador de hiato. Então, vou colocar aqui, ó, formador de hiato. A gente não viu ainda. Vai ser na parte de regras específicas. Beleza? Então, bora ver aí, ó. Inútil, ilícito e recaída. Vamos ver. Inútil é paroxítona? Paroxítona, que termina em L. Vamos ver se coincidiu, ó. Paroxítona, que termina em L. Até aí, beleza. Ilícito. Ilícito é o quê? Deixa eu diminuir aqui. Ilícito. Proparoxítona, porque a sílaba tônica é o quê? É a antepenúltima. E aqui é o quê? Proparoxítona. Coincidiu? Coincidiu. Saúde é o quê? Formador de hiato. Recaída, ó. O A é vogal, esse I virou vogal. Por que esse I virou vogal? Porque ele veio acentuado. Então, se esse I virou vogal, foi só para formar um hiato. Lembrando mais uma vez, a gente não viu ainda, mas na próxima aula a gente vai entrar aí na regra do formador de hiato. Coisa de 20 minutos a gente termina a acentuação. Na próxima aula já parte para o próximo tópico. Beleza, então nosso gabarito já é o quê? Já é a letra A, porque a gente tem aí paroxítona terminado em L. Qual foi o erro aí da letra B? O erro da letra B é porque aqui não é paroxítona terminada em L, viu? A banca, ela foi até o último detalhe. Qual é o último detalhe? Ser paroxítona que termina em L, tá? Então, o que divergiu foi só isso daí, tá? Na letra B. O que divergiu foi só isso. Então, não é terminado em R. O erro foi só esse, tá? Então, o gabarito fica sendo letra A, beleza? Tranquilo? Pronto. Pessoal, quero saber aí, alguém tem mais alguma dúvida, tá? Peço perdão aí se tiver outra aula, acabei passando uns 15 minutinhos a mais. Mas foi isso. Gostei muito aqui de estar com vocês, tá? Deixa eu voltar aqui para o bloco de número. Quer dizer, eu vou finalizar a aula. Eu sempre trago aqui uma frase motivacional. Eu pensei que ia dar tempo, mas eu gosto de detalhar muito, aí acabo gastando tempo. Eu vou tentar ser mais direto. Mas bora lá. Ó, quero deixar aqui essa mensagem que é do técnico Bernardinho, técnico de vôlei da seleção brasileira, ex-técnico, na verdade, né? E ele diz assim: a vontade de se preparar deve ser maior do que a vontade de vencer. Isso aí foi perguntado pelo sucesso que ele fazia na seleção, de sempre ganhar, ganhar. Ele dizia: olha, a vontade de você se preparar tem que ser maior do que a vontade de vencer. E aí eu digo para vocês, a vontade de estudar tem que ser maior do que a vontade de ser concursado, tá? É superar a preguiça, é colocar em foco, é viver o processo, estudar. A prova já está aí, dia 14, a gente vai ter 10 encontros, a gente já teve aqui o nosso primeiro, então ao longo desses encontros a gente tem que focar. O concurso está bem aí, tá? Muito obrigado pelo feedback, tá, galera? Eu vou tentar dar o melhor aí para que vocês sejam meus colegas de trabalho. Quero ver vocês lá na Alep, tá? Mais uma vez, qualidade de trabalho excelente, vocês não vão se arrepender. E é isso, até o próximo encontro. Tudo de bom para vocês, uma semana cheia de aprendizado, tá? Valeu!